Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quinta-feira, dia 10 de julho, e o nosso tema de estudo de hoje é a circuncisão. A nossa lição da Escola Sabatina pede que a gente vá direto para Êxodo capítulo 4, a partir do verso 18 até o verso 31. Eu vou dar uma resumida nos textos para você, mas começando o texto, verso 18, eu quero ler para você para a gente entender o contexto da mensagem de hoje. Vamos lá. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e a seus filhos, fez-os montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então ele levava um cajado, um cajado que Deus mostrou para ele alguns milagres e sinais que ele teria que fazer diante do povo de Israel. Aquela história da vara dele se transformar em cobra, a mão dele se transformar em lepra, ficar leprosa, com hanseníase, do nada, e de repente ser curada também. Eram sinais que ele deveria apresentar para o povo de Deus, e o último sinal que Deus deu para ele é exatamente a última praga, quando a água se transformaria em sangue. Esses foram os sinais que Moisés tinha, o poder que Deus deu a ele, para realizar diante do povo de Deus e do faraó. E continua o texto bíblico. Dirás a faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, teu primogênito. Esse é o contexto, então, de que Moisés deixa seu sogro, finalmente obedece à ordem de Deus e vai e volta, no caso, para o Egito. Só que agora com sua família. Ele fugiu do Egito, apenas como um homem fugindo por sua própria vida, e agora está voltando um senhor de 80 anos com sua esposa e seus 2 filhos de volta, cumprindo a missão de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível, se não fosse um problema. É o que acontece no verso 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Como assim? Não faz sentido. Deus não mandou ele sair lá da terra do sogro dele para ir até o Egito e salvar o povo de Israel? Agora Deus se apresenta para ele lá numa estalagem, num hotelzinho, na beira do caminho, e Deus quer matar ele. O anjo de Deus se apresenta de uma forma ameaçadora, intimidadora, talvez aí com uma espada na mão, talvez, se apresenta diante de Moisés querendo matá-lo. O que aconteceu? O que aconteceu entre uma coisa e outra? Será que Moisés fez algo de errado? Será que Moisés fez algo que desagradou a Deus e agora ele não era mais digno de cumprir a mensagem e levar a mensagem de Deus? O favor de Deus havia se afastado dele? Como assim Deus em pessoa aparece para matar ele? O que Moisés fez de tão horrível assim para que Deus em pessoa aparecesse para matá-lo? Essa é uma história muito estranha, É difícil pensar nesse texto e achar que faz algum sentido. Mas ele tem sentido. Quando a gente continua lendo o texto bíblico, a gente entende o porquê que Deus se opôs a ele. Moisés ele fez todo o preparativo com sua família, sua esposa, seus filhos, enfim, pegou seu jumentinho, pegou seu animal de carga e foi para o Egito, mas ele esqueceu de uma coisa muito importante: a circuncisão. O que é circuncisão? O homem, assim que tivesse seus 8 dias de idade, era circuncidado, era retirada a pele do pênis, do prepúcio, uma pele extra que tem ali, e esse era um sinal na carne de que aquele menino era um filho de Abraão. Aquela criança obedecia às regras de Deus e era um candidato para o céu, pertencia ao Israel do Senhor. Moisés fez isso com seu primeiro filho. Ele mesmo havia passado por isso, mas Moisés não fez isso com seu filho mais jovem. Talvez em algum momento no deserto ele havia ficado meio cansado, talvez perdido um pouquinho da fé, e ele não fez o ritual com o seu filho. E agora Moisés deveria se apresentar para o povo de Israel como seu grande líder, o exemplo vivo de um homem de Deus. Só que ele mesmo estava cumprindo a ordem de Deus. E nós entendemos isso porque quando continua o texto, no verso 25, diz o seguinte: Então Zípora tomou uma pedra aguda, uma pedra bem afiada, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então o texto bíblico já mostra o porquê. O que Moisés fez de errado?
ele não cumpriu a aliança de Deus. Seu filho não estava em acordo com a aliança do Senhor. Por isso Deus se apresentou. E Zípora, a esposa de Moisés, então, para salvar a vida de Moisés, já que ele estava ali numa missão especial, ela faz o corte do seu filho, do prepúcio do seu filho, e joga aquela pelinha com sangue sobre Moisés, dizendo, olha, tá vendo o que você devia ter feito? Você para mim é um esposo sanguinário, isso aqui é um sinal de sangue, né, que você esqueceu de fazer com o nosso filho, e agora quase você morre. Foi uma repreensão da esposa dele. Eu sempre digo para minha esposa que ela estava certa, né? Geralmente ela está certa, né? Nas coisas ela fala assim, olha, eu falo pelo amor, eu sei, você está certa, você estava certa. E realmente, geralmente as esposas estão certas. Vamos, maridos, ouvir nossas esposas, mas principalmente ouvir a mensagem de Deus. Não sejamos orgulhosos, vamos ouvir o que Deus tem pra gente. Geralmente ele usa nossas esposas, mulheres de Deus, para nos dar as mensagens que a gente precisa ouvir. Que muitas vezes as outras pessoas dizem e a gente não escuta. Então temos que ter um pouco mais de humildade, mesmo sendo homens, para ouvir o que nossas esposas nos dizem. Vamos ouvir a mensagem de Deus, vamos buscar a palavra do Senhor e nesse momento convido você a, junto comigo, a orarmos e pedirmos a bênção de Deus para concluirmos então a lição dessa semana e ao mesmo tempo nos preparar para amanhã, onde faremos a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado, teu amor. Obrigado pelas lições que temos através de Moisés e como a aliança de Deus é tão importante. Através do sangue de Cristo, hoje temos nosso coração circuncidado. Obrigado por isso, Pai, porque fazemos parte do teu povo, da tua aliança. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, eu serei contigo. É a mensagem de Deus. Então que seu coração seja circuncidado. Dedique-se a Deus e obedeça a sua voz, porque Deus tem o melhor para você e para mim. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.